Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal e dessa vez, olha, com muita expectativa, olha com quem eu tô, olha aqui pra cima, esse cara, Juliano Laurea, o mestre da hipnose clínica, e hoje vai trazer um tema bastante curioso, né? Muitos de vocês vieram intrigados com esse tema, que é vidas passadas. Só que antes de falar sobre vidas passadas, a gente precisa falar de outras coisas até chegar nessa vida passada. Então, ele é um cara que já trabalha, né, já tem experiência com a parte de hipnose clínica e ele vai trazer uma gama de conhecimentos e sanar a dúvida de vocês em relação à questão da regressão por hipnose, né, os benefícios, se tem risco, se funciona, se não funciona, tudo que tem a ver com regressão a gente vai discutir na nossa live de hoje. Só que, como sempre quando tem uma live, né, tem um público meu e tem um público seu, e tem algumas pessoas que não me conhecem e tem pessoas que não te conhecem do meu público. Então, é uma boa maneira também da gente compartilhar, né, essa rede, né, essa network. Então, Juliano, eu quero que você se apresente para a galera, tá? O que é que você faz da sua vida, seus projetos, como foi que você conheceu a hipnose, como ela passou a fazer parte da tua vida, e depois eu me apresento para a galera e depois a gente entra no tema propriamente dito, falando sobre a hipnose, e depois a gente abre um espaço para a galera perguntar, tirar dúvidas a respeito desse tema. Tudo bem? Meu querido, fique à vontade, o palco agora é seu. Bom, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Juliano Laurea, eu sou hipnoterapeuta. Bom, e a minha entrada no mundo da hipnose foi bem característica, né? Porque eu já estudava alguma coisa sobre psicologia, né? Eu não sou formado em psicologia, mas sempre gostei do assunto. Gostei de entender o funcionamento da mente, gostava de entender a questão de comportamento das pessoas, o porquê que muitas das vezes nós adquirimos algumas doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E eu sempre me interessei pelo assunto. E no final de 2019, eu achei um livro falando sobre hipnose. E eu sou da época lá do Fábio Puentes, né? Porque o Fábio Puentes pelo menos na minha época, foi o pioneiro da hipnose na TV, fazia aquelas demonstrações de hipnose no palco, de entretenimento, colando a mão das pessoas. Eu morria de medo de fazer colar a mão na televisão, ficava com medo de ficar preso. E, né, era moleque. E achava aquilo fascinante. E aí, agora, já na fase adulta, eu encontrei alguns artigos, livros, falando sobre hipnose, explicando um pouco mais a fundo. E eu conseguia entender como é que aquilo lá de trás do Fábio Puentes funcionava nas pessoas. E realmente a mão colava, a pessoa perdia nome, perdia voz, trocava nome, esquecia número. E eu achava aquilo, né, fabuloso. E comecei a estudar. E veio então a pandemia, né, o início de 2020, aí, que foi bem turbulento para muita gente. Eu fiquei um bom tempo em casa por causa disso. E para não ficar lendo notícia de pandemia, de gente morrendo, de gente se matando e dessa coisa toda, eu resolvi mergulhar fundo nesse mundo. Então eu fiquei aí 70 dias praticamente em casa. E 70 dias eu fiz um mergulho realmente nesse mundo. E fiz cursos, e livros, artigos, videoaulas. Então, assim, foi fantástico. Ficava aí de 12, 16 horas por dia estudando. E eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí mergulhei de cabeça, né? Fiz os cursos pagos, fiz o seu curso, inclusive, que foi fantástico. E aí, assim, não paro mais. Estou sempre estudando, estou sempre me reformulando. E, assim, encontrei uma forma de eu poder atuar, ajudando as pessoas, com aquele conhecimento que eu já tinha lá de psicologia, de entender o comportamento, do funcionamento da mente e o comportamento das pessoas, e vi uma forma de poder trabalhar isso de uma forma efetiva e poder auxiliar as pessoas. Então, estou nesse mundo aí, estou muito feliz, muito satisfeito com o meu trabalho. E é isso, é um mundo fantástico que me proporcionou conhecer muita coisa e muita gente bacana. Muito bom, Juliano. Né? Eu até pronunciei seu segundo nome errado.
Mas dá um desconto aí, viu? Não, mas é assim, é Lauria, tem gente que fala Láurea, é assim mesmo. A Não, parte da família fala Láurea, uma parte fala Lauria, tá tudo certo. não chamando Laura, tá tudo bacana. Tá tudo certo. Então, para o pessoal que ainda não me conhece, tá? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou professor, né? A minha vida toda eu fui professor de biologia, sou biólogo, formado pela Universidade Estadual da Paraíba. Eu também sou hipnoterapeuta e sou especialista em hipnose de rua. Eu faço hipnose na rua, com qualquer pessoa, a qualquer lugar, em qualquer condição. Né? Então, é os famosos streeteiros, o cara que faz a hipnose de rua. Street hipnose é uma das modalidades. E eu sou socorrista também, tá? Socorrista PHTLS, é o famoso Pre-Hospital Trauma Life Support, do treinamento de primeiros socorros, e mergulhei no mundo da hipnose parecido com a sua história, né? Também assistindo os vídeos do Fábio Puentes, quem não, né? Quem nunca assistiu os vídeos né, de um senhor, né, bem dormido, em rede nacional, fazendo algumas coisas que aos olhos de quem não entende parece ser algo sobrenatural. Parece que era um poder que só ele tinha e as pessoas se espantavam, né? Então, ninguém imaginaria que isso seria uma ferramenta de acesso de todos e qualquer pessoa poderia, Juliano, usar essa ferramenta a seu favor, né? A gente não tinha essa noção que um dia a gente ia trabalhar com hipnose. Então, a hipnose entrou nas nossas vidas para ficar. Eu costumo dizer que uma vez que você se abre, né, para experimentar a hipnose, é um caminho sem volta. Porque é tão gostoso você passar pela experiência da hipnose, quando você quebra aqueles mitos, quando você quebra aquela resistência. E as pessoas que você conhece nesse mundo da hipnose são tão bacanas, são tão legais, que a gente forma essa network, onde a gente pode compartilhar saberes, né? Todo mundo sabendo de hipnose de maneira geral, mas cada um com suas especialidades. E é por isso que a gente está fazendo essas lives, né? Cada um dentro das suas coisas que vocês mais fazem. E é isso, né? A internet está aí para a gente poder compartilhar saberes. E a gente está aqui, gente, não por mim e nem pelo Juliano, é por vocês. Porque se a gente quisesse apenas bater um papo, eu ligava para ele, telefonava para ele, ou fazia uma chamada de vídeo. E a gente compartilhava saberes só entre a gente. Não, mas o objetivo é trazer conhecimento para vocês que têm curiosidade a respeito desse tema. Então, Juliano, a gente já vai começar a falar, né, do assunto hipnose, e não tem como falar de vidas passadas sem antes falar primeiro do que é a regressão, que é uma das técnicas que nós utilizamos, né, no consultório. E dependendo da situação, até numa situação de hipnose de rua, que a gente vai falar dos pós e contras de estar fazendo isso, né, por curiosidade e tal, mas ele é um recurso fantástico na questão da terapia. Então, para quem não entende, né, o que é essa questão da regressão, comece explicando aí, Juliano, o que é a técnica da regressão. Né? Para que ela serve essa técnica? É isso aí. Bom, vamos lá. A minha ideia, né, até de trazer esse tema foi justamente as polêmicas que eu estava vendo nos anúncios, né, no Instagram, das pessoas vendendo a regressão como se fosse realmente uma verdade absoluta, todas as cenas que viessem através da técnica. Só que, na verdade, a regressão ela é uma técnica, ela não é uma terapia. Você não faz terapia com regressão, você utiliza a regressão para fazer terapia. E eu me senti na obrigação de trazer para o pessoal essa explicação. Então, eu fiz uma live na quinta-feira falando sobre isso, e eu recebi esse convite que foi fantástico de trocar essa informação com você, que é uma referência também para mim, no meio da hipnose, e fazer essa troca de informação e levar esse conhecimento para mais pessoas, porque, infelizmente, para quem não tem o conhecimento do que é hipnose, do que é regressão, de como funciona a técnica, assistir uma propaganda dessa, a pessoa tem uma grande chance de ser enganada, de ser passada para trás, de fazer uma compra de um produto que não pode provar nada para ninguém, que não pode levar ninguém a um conhecimento extracorpóreo só por causa de uma técnica. Claro que a gente vai abordar isso muito mais a fundo, trazer para vocês esse conhecimento. E, na verdade, a regressão ela surgiu com Freud. Essa ideia da regressão surgiu com Freud,
Porque Freud, talvez algumas pessoas não saibam, Freud também utilizou a hipnose nos seus tratamentos. E surgiu de uma ideia de que ele tinha a teoria de uma repressão de memória. O que seria isso? Imagine que você tem um evento traumático na sua vida. Você passou por algum problema, só que na ideia de Freud, você não guardaria somente o problema. A sua mente não armazenaria somente o problema. A sua mente reprimiria também a emoção por trás desse problema. E aí que geram os sintomas que nós vemos, como, por exemplo, uma fobia, como, por exemplo, uma depressão, enfim, tantas outras coisas que a hipnose é uma ferramenta fantástica para poder ajudar no tratamento. E o Freud utilizou a técnica da hipnose e da regressão para poder fazer um acesso a essas memórias reprimidas, mas principalmente não por causa das lembranças e dos fatos que ocorreram, mas sim para acessar a emoção que a nossa mente também reprimia por causa desses acontecimentos. E o Freud começou a trabalhar esse processo emocional, fazendo dando um novo significado, dando um novo sentido para aquela pessoa que passou por uma emoção forte, e isso gerou um sintoma na vida dela, e normalmente esse sintoma se manifesta na vida adulta. Mas, claro que não é sempre, crianças também têm problemas, todos nós temos problemas. E esses sintomas podem aparecer até mesmo já na idade mais madura. Só que a maioria desses problemas que acontecem ocorrem lá na infância. Claro que não todos, mas a maioria ocorre lá na infância e é onde a nossa mente trabalha para poder nos proteger e não deixar com que a gente fique lembrando desses traumas lá no início e que a gente fique sofrendo. Só que a nossa mente, ela não sabe diferenciar aquilo que é certo daquilo que é errado. Então ela quer nos proteger de alguma forma. Então, nos protege de alguma forma, fazendo com que essas emoções sejam reprimidas. Mas, de uma certa forma, o nosso corpo responde devido a essas emoções que estão reprimidas. E essa resposta do corpo vem através das doenças, através dos sintomas que nós temos. E a hipnoterapia é uma ferramenta fantástica para poder trabalhar esse tipo de emoção que está reprimida. Porque, muitas vezes, os trabalhos que nós vemos, claro que não falando mal do trabalho terapêutico convencional, porque são fantásticos e têm resultados incríveis, mas a hipnoterapia ela vem para agregar esse conhecimento, agregar nesse processo de tratamento. Porque nós conseguimos, através da hipnose, acessar de uma forma bem mais vívida e bem mais real essas emoções que estão ali reprimidas e fazer um trabalho de ressignificação ou de reeducação do subconsciente para que essa emoção ela não te trave tanto com os sintomas que você tem da doença. Isso faz com que você tenha uma qualidade de vida melhor, te dando possibilidade de ter um novo olhar daquele sintoma na sua mente, na sua programação mental. E isso é fantástico. Existem doenças como, por exemplo, fibromialgia, né, que são aquelas dores no corpo que você faz exame, faz tudo que é tipo de ressonância e não acha nada. Né? Esse é um dos exemplos de um sintoma que a repressão das emoções podem trazer para o nosso corpo. Que são os que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Né? Elas somatizam no corpo por causa de algo que surgiu na sua mente. Você quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Ou dar a sua visão também dessa parte de regressão? O interessante, Juliano, quando a gente fala sobre hipnoterapia, é que, como você muito sabiamente colocou, né, a hipnoterapia não quer dizer que seja melhor ou pior do que qualquer outra terapia, é apenas mais uma possibilidade que o cliente tem, né, de poder resolver seus problemas. E muita gente, eu não sei se é assim que acontece com você, mas a experiência que eu tenho tido é que muita gente que procura a hipnoterapia, ela já passou por diversas modalidades de terapias convencionais. Ela já passou por psicóloga, ela já passou por psiquiatra, ela já passou por qualquer psico da vida aí. E não obteve resultados satisfatórios e foi aonde recorreu à hipnose.
Então, meio que eu vejo assim, as pessoas elas tiveram tratamentos, não tiveram os resultados satisfatórios e, em última instância, né, decidiram, não, tá, beleza, eu já ouvi falar dessa tal da hipnose. Não tem mais o que fazer, né? Já fui para o psicólogo, não funcionou. Já fui para o psicoterapeuta, não funcionou. Já fui para qualquer outro profissional, né, convencional, e não funcionou. Então, os clientes que chegam até a mim são pessoas que já têm um histórico de vários outros profissionais e, em última instância, ela procura a hipnoterapia. E, por incrível que pareça, a hipnoterapia ela tem resultados incríveis, incríveis. Mais uma vez, né, fazendo aquela observação, né, cada situação no seu lugar, cada técnica correspondente a cada área da saúde, tá? Não estou dizendo que a hipnoterapia é a última maravilha do planeta e que só ela funciona. Nada disso, né? Cada terapia, ela vai funcionar. E é muito interessante quando você coloca a questão de que existem memórias reprimidas e que fica escondido da nossa mente consciente. A gente não sabe que um sintoma que a gente está sentindo hoje foi de um problema que aconteceu lá na infância. Porque não é interessante para a nossa mente se lembrar daquilo. Então, a mente consciente, ela não se lembra, mas lá no inconsciente, que Freud falava, né? Freud, o pessoal da psicologia usa muito o inconsciente, né? O pessoal da hipnose usa muito o subconsciente. Mas isso é a parte só conceitual, tá? Isso não importa muito. Então, com essa regressão, Juliana, a gente consegue acessar aquela emoção, acessar aquelas memórias reprimidas, ressignificá-las, né, ou dar uma nova abordagem para aquele problema, trazendo no final do processo, né, no final da terapia, um alívio para aquele paciente, ou, em muitos dos casos, resolver 100% do problema do cliente. Não é assim que funciona? Exatamente. Eu, né, como você citou, eu também tenho casos assim, que as pessoas já procuraram tudo quanto é coisa. Gente que às vezes tem 10, 15 anos de tratamento com medicação, com psicólogo, com psicanalista, né, e não consegue ver uma melhora e de repente você, através às vezes de 2, 3, 4 sessões, aí você consegue fazer com que a pessoa tenha uma melhora significativa. Mas é claro que isso precisa ficar muito claro. O hipnoterapeuta ele não faz milagre com a pessoa. A pessoa precisa estar aberta a ter acesso a essas emoções. E quem faz o próprio trabalho de tratamento é a pessoa. O hipnoterapeuta serve apenas como um guia. Ele orienta a pessoa. Eu costumo dizer para os meus pacientes que, assim, nós funcionamos como um GPS. A gente dá a direção. A pessoa segue o caminho se quiser seguir o caminho. Se ela não quiser seguir a nossa orientação, tudo bem, ela vai continuar a vida dela. Então, assim, existem casos, né, ainda bem que são bem poucos, né, de pessoas que fazem o tratamento com a hipnoterapia e também não têm resultado nenhum. São 20 anos de medicação, mais 15 de psicólogo, mais 10 de psicanalista, e mesmo assim, aí você faz o processo com ele, a pessoa sai do mesmo jeito. Por quê? A pessoa, às vezes, ela está tão presa naquilo, e ela está tão acostumada com aquilo, que a dor para ela é melhor do que sair, do que se libertar. E eu me lembro de uma historinha, né, para poder ilustrar essa situação. Uma pessoa, isso é só uma metáfora, tá? Uma pessoa chegou num posto de gasolina e viu um cachorro deitado ali, mas chorando, 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 chorando muito. E aí a pessoa foi e perguntou para o frentista, mas por que esse cachorro está chorando tanto aí? Aí o frentista virou para ele e falou assim, não, porque ele está deitado em cima de um prego. Ele falou, mas por que ele não se levanta, né? Aí ele falou assim, é porque a dor é suficiente para ele chorar, mas não é suficiente para fazer ele se levantar. Então, muitas vezes é o que a gente vê acontecendo na clínica, né? Quando a gente vai atender uma pessoa. Às vezes a dor dela só faz ela chorar, é suficiente para fazer ela chorar. Mas não é suficiente para fazer com que ela busque realmente uma melhora de fato e queira sair daquele processo de dor. Como eu falei, ainda bem que são pouquíssimos os casos desse tipo de coisa. Porque, como o Bruno muito bem falou, as pessoas muitas vezes procuram um hipnoterapeuta, em último caso, que já procurou tudo quanto é tipo de profissional, né, e não resolveu o problema dele.
E Não às é que o vezes, hipnoterapeuta vai resolver. e às Mas o vezes a hipnoterapeuta gente. vai... Pode Pode continuar. falar, Bruno. Não, conclua sua O fala. hipnoterapeuta, o hipnoterapeuta vai fazer com que essa pessoa simplesmente ela entenda o processo de dor e dê um novo sentido para aquela dor. Essa é a grande diferença da psicoterapia convencional da psicoterapia utilizando a hipnose. É que a gente consegue enxergar mais a fundo aquela emoção. Fazer com que a pessoa realmente entenda o porquê daquela dor e queira, de fato, sair daquela situação. E interessante que a gente percebe que tem pessoas que têm demandas emocionais de ganhos secundários que ela quer que. Ela nunca saiu desse problema. O problema não está na psicologia, o problema não está em qualquer outro profissional. O problema está na própria pessoa que quer que alguém resolva os problemas por ela. Então, às vezes, Juliana, a gente percebe que a pessoa ela não quer ter uma participação ativa no processo terapêutico. Ela quer que alguém chegue assim, peraí, eu estou pagando um psicólogo, vamos ver se ele faz uma mandiga e resolve o meu problema. Vamos ver se eu vou... Ele que tem que resolver o problema. Exatamente. Então, assim, o processo terapêutico ele já inicia no momento que você está disposto a mudar. Você está disposto a largar aquilo que te faz sofrer? Você está disposto a largar aquilo que te faz você sentir essa dor? Só que às vezes as pessoas elas não estão dispostas a largar, a abrir mão, e muitas delas têm ganhos secundários. Como, por exemplo, beleza, eu adoeci, então as pessoas que nunca vinham me visitar, passam a me visitar agora. Um amigo que nunca me deu atenção, passa a me dar atenção. A família que nunca deu atenção, passa a dar atenção. As pessoas estão começando a me chamar para sair. Então, eu estou tendo ganhos secundários. Então, inconscientemente, eu quero ficar no problema, eu não quero sair. Então, tem pessoas que têm um histórico de 10, 15, 20 anos de terapia e não resolve o problema, só que o problema não está no terapeuta. O problema está na pessoa que quer que uma energia misteriosa do além caia sobre ela e que vire a chave da mudança. Mas o terapeuta ele pode até encaixar essa chave da mudança. E diz assim, roda, bora. Já encaixei, só falta você fazer a tua parte, vira a chave. E nem isso, né, as pessoas querem. Então a gente tem que colocar também essa situação. E assim, Juliano, como é que funciona esse processo terapêutico na clínica? Quando é que você escolhe utilizar essa técnica? Né? Você, tipo assim, o paciente que diz... Como ocorre com você? É o paciente que já chega dizendo assim, eu quero uma regressão. Ou é você que fala da possibilidade de fazer uma regressão, de acordo com a anamnese que você faz? Como é que funciona com você? Tem muita gente que chega realmente já querendo fazer regressão. Eu vim aqui para fazer regressão, eu quero que a regressão resolva o meu problema. E se não fizer, já sabe, né? Já, exatamente. E eu sempre procuro, né, essa conversa que a gente está tendo aqui, eu sempre tenho com o meu cliente. Né? Eu procuro explicar que uma regressão em si, sozinha, ela não faz nada. Absolutamente nada. É uma sugestão como qualquer outra. Como qualquer outra. Ela é só uma ferramenta que pode ou não ser utilizada. Quando é que eu utilizo a regressão? Num caso, por exemplo, de fobia, eu utilizo bastante. Né? Num caso, como eu falei, de uma fibromialgia, onde você busca ali o porquê daquela dor que está somatizada no corpo e você não entende o motivo. É claro que assim, só a cena não vai resolver nada, como eu falei no início. O importante é a gente buscar a emoção. Então eu busco sempre isso. Quando eu vejo que há necessidade de fazer uma regressão, eu converso com o meu cliente, explico para ele como se dá o processo, explico a questão das falsas memórias, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, que podem ocorrer durante o processo de regressão, e se ele aceita fazer ou não. É uma escolha dele. Agora, eu não quero fazer uma regressão, porque a pessoa muitas vezes vem com a crença de que aquilo vai levar ela para uma vida passada, que ela vai ficar presa lá, ela tem medo, e isso pode até bloquear ela no sentido de se travar para fazer a terapia. Então eu vou utilizar várias e várias técnicas que a gente tem como recurso para poder atender a pessoa e fazer com que o trabalho seja feito da melhor maneira possível para que a gente consiga ajudar a pessoa a resolver o problema dela. Como a gente já falou isso, quem resolve o problema é a própria pessoa. A gente, no máximo, coloca a chave ali, né, Bruno? Coloca a chave na porta. Mas a pessoa que
que vai optar se ela vai girar essa chave ou não. E uma coisa que você falou muito interessante sobre o ganho secundário, né? Eu vi um hipnotista até bem conhecido no meio aí, de um caso que ele atendeu de uma pessoa com fibromialgia, me lembrei por causa da fibromialgia ali. E ele atendeu a pessoa, era uma mulher, e a mulher era cuidada pela mãe. E ela tinha um histórico, aí ele fez o processo, ela tinha um histórico na infância de meio que um abandono, um distanciamento da mãe. Mas é porque a mãe trabalhava fora, tinha pouco tempo com ela e tal. E nesse período a mãe já estava aposentada e tinha tempo para cuidar dela com as dores que ela sentia. Muito bem, ela fez o processo de hipnoterapia e teve um resultado maravilhoso, fantástico. Só que um processo de terapia não é só uma sessão, você vai lá, faz e acabou. Né? Existe o acompanhamento, tem um processo de retorno. A gente, como terapeuta, precisa saber como está o dia a dia da pessoa, para a gente poder até intervir em algumas situações, antecipar, se for um caso, um retorno do nosso cliente ao consultório. Mas essa pessoa que esse hipnotista comentou, ela simplesmente viu que tinha melhorado, ela parou de ir na terapia. O que aconteceu? Um mês depois, todas as dores voltaram. Mesmo assim, ela não quis dar continuidade no processo. Aí ele fala, como é que eu entendi esse retorno das dores? Porque o que aconteceu? Como ela teve uma melhora, a mãe voltou para a casa dela. E, de certa forma, houve de novo o distanciamento dela com a mãe. Então, o subconsciente trouxe de volta aquela dor, porque ela sabia que aquela dor ia trazer a mãe para perto dela, mais uma vez. E ela não quis continuar o processo terapêutico. Então, é o que a gente já falou. É muito importante que realmente a pessoa queira fazer uma transformação na vida dela. Porque a gente sozinho não vai fazer nada. Tem gente que chega perto da gente e acha que a hipnoterapia é algo místico, que vai cair do céu, alguma força sobrenatural na minha cabeça, e eu vou fazer isso, o terapeuta, eu vou ficar aqui inconsciente, vou fechar o olho, não vou lembrar de nada, ele vai entrar na minha cabeça, vai mexer umas chavinhas lá, e eu vou sair daqui livre, leve e solto. Né? E isso, infelizmente, não acontece. Né? A pessoa fica consciente o tempo todo, é ela que faz o trabalho terapêutico ali, de uma mudança, de uma melhora na vida dela. Como eu falei, a gente só guia o processo. Então, quando a gente vai fazer uma regressão, eu procuro esclarecer tudo isso para o meu cliente, explico todos os prós e até contras também de se fazer uma regressão, porque tem sim contras, a gente pode eliciar aí falsas memórias, que a gente vai falar sobre isso, os problemas das falsas memórias, né? Então eu explico tudo isso. E a pessoa aceita ou não fazer. Mas mesmo que a pessoa não aceite fazer uma regressão, na terapia existem inúmeras ferramentas para a gente poder trabalhar no processo terapêutico conjunto com aquela pessoa. Muito bom, Juliano. Quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de regressão, nós temos que entender duas coisas. Que essa regressão ela pode ser feita na sua própria vida. Por exemplo, eu tenho 33 anos de idade. Eu posso fazer uma regressão para a minha infância, ou seja, eu estou na mesma vida. Só que algumas pessoas, elas nos procuram para fazer uma regressão de vidas passadas. Aí é onde a gente entra na questão do título da nossa live. Então, a pergunta que fica no ar: existe vida passada? Não existe vida passada? A melhor resposta que eu posso te dar é o seguinte: para mim, ou para o Juliano, isso não importa. Isso não é relevante. O que importa é a crença do cliente, é a crença da pessoa que está procurando o processo terapêutico. Porque se você for pegar, por exemplo, Juliano, uma pessoa que é espírita, ela vai acreditar em reencarnação. Se você pega uma pessoa que é adepta do hinduísmo e de várias outras religiões aí, né, que não seja a famosa cristã, né? Então, ela não vai, na verdade, ela vai ter essa crença de que que houve uma vida anterior. Só que, às vezes, a gente pega as pessoas que são cristãs, né?
Por exemplo, eu sou cristão, mas a gente sempre tende a colocar a nossa crença como a verdadeira sobre todas as coisas. E a gente tem que entender que existem várias crenças espalhadas pelo mundo, cada pessoa acredita nos seus ideais, nos seus valores, e que cada crença precisa ser respeitada. Então, e cada pessoa que está na sua crença vai enxergar dos outros como errado e as nossas como certa. Por exemplo, eu vejo gente dizendo assim, cara, não faz sentido você acreditar numa vida passada, mas faz sentido acreditar numa vida após a morte. Deu para entender mais ou menos como é que é? A gente acaba criticando quem acredita numa crença de vida passada, mas a gente acredita numa crença de que vai ter outra vida depois da morte. Então, se coloque no lugar. São tudo questão de crença. E quando a gente fala num processo terapêutico por regressão, a gente pode fazer uma regressão em vida, né? Por exemplo, para a sua própria infância, ou para uma vida passada. Ou seja, uma vida que a pessoa acredita que o problema está lá numa vida que ela teve. 1, 2, 3, né? E ainda dessas vidas passadas, tem aquela pessoa que acredita que, tipo, ela teve uma vida passada, mas no corpo de ser humano. E tem gente que acredita que teve uma vida passada no corpo de um animal. É questão de crença de cada um, né? Mas, Juliano, conta aí pra gente. Se a pessoa traz uma memória de uma vida passada, sendo verdadeira ou não, isso vai interferir no processo terapêutico? Conta aí pra gente. Perfeita a pergunta. E a resposta é não. De forma alguma ela interfere. Né? Porque eu já atendi pessoas que acreditavam em vidas passadas e que durante o processo de regressão ela não acessou uma vida passada. Porque o problema dela, pelo menos teoricamente, estava nessa vida. Então a gente fez a regressão para a mesma vida, como você falou aí, que é possível. Eu já também atendi pessoas que não acreditavam em vidas passadas e que acessou uma vida passada. Acontece. Acontece. Por quê? Porque ela acreditava, no subconsciente dela acreditava que o trauma que ela viveu era mais antigo do que naquela vida. Então ela chegou até na barriga da mãe, numa regressão. E aí a gente sempre pergunta, essa emoção, ela é nova para você ou ela é antiga? E ela fala, é mais antiga. Então, obviamente, a gente que já está acostumado a atender sabe que na memória dela, no subconsciente dela, esse trauma está numa vida passada. Mas eu, particularmente, eu não induzo a pessoa a ir para uma vida passada. Então, você vai para uma vida passada. Não. Então, você vai voltar para a primeira vez que você sentiu isso. Aí, quem vai levar para uma vida passada ou não é a própria pessoa. Isso que você falou... Independente da crença. É muito importante, Juliano, porque assim, o hipnoterapeuta, se ele não tiver cuidado, ele pode sugestionar, né, através de uma sugestão, para que ele vá. E assim, é muito importante, né? Você voltou para a emoção. E o próprio cliente disse, não, aqui eu estou em outro local, né? Então, se você não tiver cuidado, você mesmo pode sugestionar até o local. Se é um local aberto, fechado, se está com alguém ou não. Então, você que está conduzindo a cena. Então, tem que ter cuidado para você não contaminar a cena. Exatamente. E isso é um perigo, né? Porque a gente sempre usa as questões abertas, né? Lugar aberto ou fechado, sozinho, acompanhado. Aí, às vezes, tem hipnoterapeuta que às vezes fala assim, você está com alguém aí? Já sugestionou. Já sugestionou. Com quem você está, né? Com quem você está. Porque ela poderia estar só, né? Dizendo que tem alguém ali. Exato. Exatamente, perfeito. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Eu fiz um curso que a gente aprende a linguagem hipnótica, né? Então são questões que a gente tem que colocar ali com muito cuidado, muita atenção, para a gente não criar falsas memórias na pessoa, para a gente não sugestionar uma cena que a pessoa vai retratar, porque isso pode interferir no resultado da terapia. Então é fundamental que a gente esteja neutro. Se a pessoa vai para uma vida passada, ela vai de forma espontânea. Eu, particularmente, não forço a pessoa a ir, não dou sugestão que aquele problema está numa vida passada. Está lá no útero da mamãe. Esse problema é mais antigo. Então, volta para a primeira vez que você sentiu isso. Você está numa vida passada ou não, quem vai me falar é a pessoa, não sou eu. Onde você está? Lugar aberto ou fechado? Estou em tal lugar. Você é homem ou mulher? Eu sou um homem. Aí você já começa a perceber que a pessoa está numa vida passada. Se você às vezes está atendendo uma mulher, ela fala, eu sou homem.
Você já entende que ela está numa vida passada. Mas nunca, de forma alguma, dá uma sugestão direta para que a pessoa volte a uma vida passada. Isso pode gerar um problema, às vezes até muito grave para a pessoa. Um trauma aí que ela não tinha, que às vezes ela não tem nenhum sintoma daquele trauma, e você pode colocar um trauma aí bem grande na pessoa. Então, Pois é. E outra coisa importante que você falou é a questão da neutralidade do terapeuta. Porque, infelizmente, né, é assim, cada um trabalha da forma que acha que é correta. Mas eu fico muito preocupado quando o terapeuta, ele quer expor seu lado, sua crença. Então, assim, se eu pegar vou fazer um procedimento de hipnoterapia com um cliente, ele pode ser católico, ele pode ser evangélico, ele pode ser ateu, ele pode ser espírita, ele pode ser macumbeiro, né? Usando o termo vulgar da palavra, ele pode ser da Umbanda, ele pode ser... Cara, ele pode ser Power Ranger, ele pode ser Hare Krishna, ele pode ser o que ele achar que ele é. Não importa para mim. O que importa é que a crença dele deve ser respeitada e eu vou trabalhar, enquanto terapeuta, com a crença dele. Eu já fiz, por exemplo, atendimento que a pessoa ela voltou para um ritual de Umbanda. E quando a gente fazia anamnese e você perguntava qual é o local que você se sente mais confortável, caso a gente pudesse trazer a pessoa de novo para aquele local, se ela estivesse se sentindo incomodada. E ela disse assim, o local que eu me sinto confortável é junto dos meus amigos numa mesa espírita, numa roda de batuque. Imagina se você vai colocar a tua crença pessoal nisso, você vai interferir no processo terapêutico. Porque o que resolve o teu problema não é o que resolve o problema dele. E é isso a importância da neutralidade, da imparcialidade num processo terapêutico. E aí é onde a gente separa, né, Juliano, aquele bom hipnoterapeuta daquele que quer fazer a coisa porque ele acha que é assim. Na verdade, não é. Outra coisa importante, né, que eu quero que você comente sobre isso é a questão das nossas memórias. Porque, assim, o que a luz da ciência ela traz? A ciência. A gente não pode comprovar que existe vida passada, a gente não tem provas concretas, não tem como provar. Mas existem muitos relatos bem curiosos e intrigantes sobre o tema. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem como bater o martelo e dizer que existe. Como a gente não pode provar também que não existe. É igual a existência de Deus. A gente nem pode provar que existe e que não existe. Lógico, a gente acredita, a gente tem a nossa crença que ele existe, a nossa fé e tal, mas tem gente que não tem essa crença e para ele não existe. É a mesma coisa de crença. As nossas memórias, gente, ela não é como um filme, que quando a gente lembra dela, ela é reproduzida exatamente da forma que aconteceu. E tem gente que acha, Juliano, que a nossa memória é dessa forma. Peraí, eu vou me lembrar de uma cena e a cena vai passar perfeitamente igual um vídeo que você grava. E não é assim. As nossas memórias, à luz da neurociência, já traz que as nossas memórias é como um jogo de quebra-cabeça. A gente tem algumas peças montadas, só que outras se perderam ao longo do tempo. Aquela história de hipermnésia, que você vai lembrar de todas as cenas da tua vida, sem exceção, que vai estar guardada na tua mente, isso é mentira. Não acredito numa coisa dessa. Não tem como armazenar todas as cenas, todas as situações que aconteceram na tua vida. Então, quando você vai lembrar de alguma coisa que aconteceu na tua vida, vai vir aquele jogo de quebra-cabeça faltando um monte de peças. E o que é que teu cérebro faz? Ele arruma uma estratégia de tampar aqueles buracos com uma nova história. Então, todas as nossas memórias, elas são falsas. Elas não são confiáveis. Até aquela que você julga ser verdade absoluta. Não, mas eu tenho certeza que foi assim. Na verdade, ela não foi. Porque a gente não tem como armazenar todas as memórias. Então, eu quero que o Juliano agora explique para a gente qual é esse problema, Juliano, que pode ter das falsas memórias no processo terapêutico. Exatamente. E você falou, né, muito bem aí. Mas antes de eu falar sobre a falsa memória, eu quero deixar uma pergunta aí. Apesar de tudo que a gente falou da regressão, o fenômeno regressão, ele existe ou não? Boa pergunta. Deixa o pessoal responder. E aí, gente? Vocês estão aí? É isso aí. Vocês acham que o fenômeno da regressão existe ou não?
É diferente de perguntar se a memória é real ou não. É o fenômeno da regressão. Exatamente, é o fenômeno. Exatamente. Quem acha que existe, quem acha que não existe. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Aqui, ó. Espelhamento. Não, o pessoal está meio com vergonha de responder. Mas vamos lá. E aí, Bruno, o fenômeno regressão existe ou não existe? Com certeza ele existe. Exatamente. O fenômeno regressão existe. Aí uma hipnose de ouro respondeu que sim, existe. É isso aí. O fenômeno existe. O que não quer dizer que exista uma vida passada que eu possa provar. É como você falou muito bem, é a questão de crença. Se a pessoa é espírita, hindu, budista, que acredita na existência de vidas passadas, tudo bem, para ela existe. Né? Mas aí é uma questão de crença. O que a ciência ainda não pode comprovar é que existe, de fato, uma vida passada e que com a hipnoterapia ou com a regressão, eu posso acessar essa vida que de fato existiu. Então, assim, vamos supor que exista. Foi comprovado uma vida passada, existe, a ciência provou e está tudo certo, muito bem. Ainda assim, dentro da regressão, eu não tenho como provar que a memória que veio no meu cliente é daquela vida passada que supostamente a ciência comprovou que existe. Ou que aquela memória, ela reflete fielmente o acontecimento. Exatamente. E por que a gente está falando sobre isso? Porque acontece um fenômeno muito comum, que é a falsa memória. Eu vou dar um exemplo aqui, para todo mundo que está aí. Lembrem-se, por exemplo, do que você almoçou sexta-feira. Alguém se lembra do que almoçou sexta-feira? Muito provavelmente, quase ninguém vai se lembrar. Mas para quem já é casado aí, o que você fez no almoço do seu casamento? Provavelmente, você vai se lembrar. Por que você vai se lembrar? Porque essa lembrança está carregada de uma emoção. O almoço de sexta-feira, a não ser que foi o seu casamento na sexta-feira, você não vai se lembrar com fidelidade. Você pode até falar, não, eu acho que eu comi isso. E aí entra a criação das falsas memórias. Quem lembra o primeiro beijo? Exatamente, é isso aí. Agora, o último beijo, talvez a gente nem se lembre. Né? Porque não estava tão carregado de emoção. E isso faz com que a falsa memória, a nossa memória, na verdade, ela é uma reinterpretação dos fatos. E como você brilhantemente falou da ideia do quebra-cabeça. Está faltando uma pecinha ali? Então, peraí. Aí o meu subconsciente vai colocar uma pecinha. Ele falou, pronto, é essa pecinha aqui que estava faltando. Mas não quer dizer que realmente é aquela peça que vai completar o quebra-cabeça, que vai completar o seu jogo e que vai dar uma lembrança fiel à sua memória. Então, aí vem o problema. A falsa memória. E o mais importante, antes de eu falar sobre a falsa memória, o processo de regressão não importa o que vai acontecer. Porque para a regressão acontecer, ou para o tratamento acontecer, o lembrar do fato é o de menos. O importante é a pessoa reviver aquele momento de forma emocional. Isso faz com que a gente tire aquela repressão daquele sentimento. Isso é muito importante. A memória é o de menos. Então, a falsa memória, na verdade, é um problema muito grande. E eu vou contar uma historinha aqui, mas antes eu estou vendo aqui o Hipnose de Ouro, falou que não lembra de nenhum dos dois almoços, nem no de sexta, nem no casamento dele, né? E a Adriane está falando aqui que só lembra do de sexta. É isso aí, são memórias que a gente tem, mas está tudo certo. Né? Talvez não tenha tido uma representação muito grande. Ou às vezes só uma brincadeira. Agora só para quebrar um pouquinho o padrão. Para os homens que estão aí, né? Para as mulheres um pouco menos, mas para os homens. Quem lembra o que você estava fazendo no dia do atentado das Torres Gêmeas? Foi um evento tão marcante
que trouxe uma emoção para o planeta todo, Exatamente. que provavelmente você lembra. Eu consigo me lembrar. Eu estava assistindo Cavaleiro do Zodíaco sentado na poltrona da casa da minha avó, quando foi interrompido, o jornal começou a aparecer lá e eu digo, poxa, velho, meu desenho, eu não acredito que eu perdi o desenho. Então, a memória fica. Agora, se você me perguntar o que foi que eu comi ontem, cara, eu nem lembro mais. Então, assim, é o que você falou, a questão da representação. Quanto isso foi representado? Talvez você lembre da comida de sexta que você preparou ela, né? E você tem uma carga de emoção ao preparar. Mas talvez para o cara que comeu, tá, é mais uma refeição. Pode continuar, Juliano. Exatamente. É isso aí. Eu vou contar só um caso rapidinho aqui de um problema envolvendo falsa memória que ficou bastante emblemático no meio da psicologia. No ano de 1975, uma mulher que havia sido estuprada estava assistindo televisão. E ela viu ali um psicólogo que estava dando uma entrevista ao vivo ali. E ela falou, opa, quem me estuprou foi esse cara aí. Ela ligou para a polícia. A polícia, no outro dia, invadiu a casa dele, prendeu, e isso foi uma comoção total. Só que, olha que interessante, esse cara, ele chama Donald Thompson. Isso foi em 1975, sem esses recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia. Olha o álibi que ele tinha. Na hora do relato em que essa mulher havia sido violentada, ele estava na TV também ao vivo, dando uma entrevista. E isso foi suficiente para inocentá-lo, porque ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, né, violentando ela, estando ao vivo na TV. Isso foi o suficiente para violentá-lo. E o que se entende por isso? Né? Obviamente não houve uma comprovação, somente especulação. É que no momento que ela estava sendo violentada, muito possivelmente a TV estava ligada, e como esse psicólogo estava ao vivo, ela viu aquela cena. Isso ficou marcado no subconsciente, porque ela estava passando por um momento bem traumático. Existia uma carga emocional muito grande, só que a cena que ela via era o rosto do psicólogo. E ela criou na mente dela como se o psicólogo fosse o responsável pela violência que ela estava sofrendo. Por sorte, né, como eu falei, ele estava ao vivo e foi possível inocentá-lo por causa disso. Hoje em dia, mesmo com todo esse álibi que ele tivesse, ele ia ter um problema muito grande, que as leis estão muito mudadas, estão muito diferentes as coisas. Então, talvez o problema dele seria muito maior, mas na época ele conseguiu se safar. Então, assim, esse é um problema muito grande, muito comum de acontecer, que são as falsas memórias. Principalmente quando se envolve uma regressão de vidas passadas. Porque, mesmo que a regressão seja nessa vida, ela já pode ser carregada de falsa memória. Um exemplo muito clássico, e eu tenho visto bastante pessoas comentarem sobre isso. Quando você faz uma regressão, a pessoa volta numa cena em que na mente dela é construída uma cena de violência sexual por parte do pai, ou de um tio, de um irmão. E quando você vai investigar a fundo, isso não aconteceu. Isso às vezes é uma representação da pessoa que traz essa cena como se ela fosse real. Então existem muitos problemas em relação a isso. Por isso é muito importante todo cuidado quando se for fazer uma regressão. Não sugestione nada, deixe tudo aberto, deixe o cliente levar assim. Sempre. Para que evite esse tipo de coisa. Então, se a gente cria falsas memórias nessa mesma vida, imagine numa vida passada, onde nós não temos comprovação científica da existência dela, muito menos uma comprovação de que, com a hipnose, você vai acessar uma vida passada de fato, autêntica, verídica, e que realmente houve um trauma acontecendo nessa vida. Isso cientificamente é impossível de acontecer, de se provar. O que não quer dizer que quando o cliente traz aquela representação na mente dele, nós como terapeutas precisamos entender aquilo, trabalhar aquilo de forma real, como se realmente fosse um fato ocorrido, porque ele está envolto em muita emoção e você vai trabalhar a emoção, a representação da emoção para a pessoa.
Mas você não pode jamais virar para a pessoa e falar assim, essa vida de fato aconteceu, isso realmente aconteceu na sua vida, desgraçou a sua vida atual por causa dessa cena que veio. Isso é uma irresponsabilidade, um hipnoterapeuta que vende isso para a pessoa. A gente não pode fazer isso, a gente não pode enganar as pessoas. Imagina o problema jurídico que ia ser se um terapeuta chegasse, fizesse uma regressão com a pessoa e a pessoa alegasse que meu pai me estuprou, ou meu irmão, ou alguém fez isso. E o terapeuta, por responsabilidade, atestar só isso aqui aconteceu. E essa pessoa saísse dizendo, não, mas isso aconteceu, porque meu terapeuta disse que isso aconteceu. Olha o problema jurídico. E outro problema das memórias de uma falsa vida, né, o que torna cada vez mais intrigado, né, de um terapeuta acreditar numa história dessa, é o seguinte: se numa mesma vida já é difícil da gente se lembrar de uma memória real, numa mesma vida, imagina voltar numa vida passada que o cara voltou lá no tempo medieval, ou 2 vidas passadas, ou 3 vidas passadas. Cara, se já é difícil a gente se lembrar de forma fidedigna de uma memória dessa, imagina uma quantidade de tempo dessa. O que torna cada vez mais, né, difícil a ciência acreditar numa explicação como essa. Mas é aquela coisa, é a questão de crença, tá? Provavelmente muita gente veio aqui buscando uma resposta. Na hora que eu coloquei a interrogação no cartaz. Será que eles vão dizer que existe ou não existe? Cara, não importa. Toda verdade é estéril. A verdade serve para quê? Entendeu? Se você acredita, continue acreditando. Se você não acredita, continue não acreditando. E se você está em cima do muro, utilize das argumentações que a gente está fazendo aqui para você se fundamentar e achar o teu caminho. Então veja, olha como é a visão de um terapeuta. O terapeuta não está para julgar. O terapeuta não está para dizer verdades. O terapeuta está para fazer o quê? Reflita sobre o que você acredita. Reflita sobre a sua vida. Seria uma irresponsabilidade muito grande a gente começar a desrespeitar as crenças das outras pessoas porque a gente quer alimentar a nossa. Entendeu? Então é muito importante ter essa colocação. Então, para nós terapeutas, né, principalmente o Juliano, que está mais ativamente ainda na clínica do que eu, se ele volta para uma vida passada e traz uma memória, sendo real ou não, isso não importa para a gente. O que importa é que está carregado de emoções e a gente vai trabalhar aquelas emoções e se for real ou não, o que importa é que no final do procedimento ele vai sair com um alívio ou muitas vezes liberto totalmente daquela situação que perturbava ele. Porque a nossa mente, gente, ela não sabe o que é realidade ou o que é imaginação. Então, se ele acredita que aquele problema existe e que está numa vida passada, só que no momento que ele imagina aquela vida passada, o cérebro dele entende que aquilo é real. É por isso que eu falei para você, toda verdade é estéril. A verdade é muito subjetiva. Para ele é verdade. E ele tem a crença que aquilo é verdade. Então, o problema fisiológico vai acontecer nele, de fato. E a gente resolvendo, né, aquele problema emocional, no final o indivíduo ele tem um resultado fantástico na terapia. Então, e o Juliano agora ele vai falar, né, qual é aquela galera que chega assim para fazer uma regressão por curiosidade. Tem gente, Juliano, que chega e diz assim, peraí, eu sou curioso para saber como é que eu fui na vida passada. Porque quando eu vou fazer hipnose de rua, street hipnose, tem gente que chega para mim e diz assim, cara, faz eu voltar na vida passada para me ver se eu fui um rei, se eu fui uma rainha, se eu fui... E se você não vir como rei ou rainha, se você vir como um escravo, né? Se você vir com uma situação... E aí, como é que acontece? Exatamente. Deixa eu só... uma coisa que você falou me fez lembrar. Eu assisti na semana passada uma live que o Alberto Delísola fez falando exatamente sobre regressão. E na live ele contou que ele tem uma amiga que ela é espírita, mas ela é neurocientista, ela é doutora em neurociência. E ela acredita em vidas passadas por causa da crença religiosa dela. Mas ela afirma categoricamente que o nosso cérebro ele é criado nesta vida e ele não tem capacidade de armazenar lembranças de vidas passadas.
Quem está falando é uma doutora em neurociência. Ele falou o nome dela, mas agora eu não vou me lembrar. Você falou aí, eu me lembrei do caso. Então, quer dizer, ela é espírita por crença, ela acredita em vidas passadas por crença, mas ela afirma categoricamente que o nosso cérebro não guarda informações de vidas passadas, porque é impossível que a nossa mente, os neurônios aqui, de parte material, guardem informações de uma outra vida para a neurociência. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa fantástica, né? Porque é uma pessoa que não mistura crença com ciência. Ciência é uma coisa, crença é outra. E a gente trabalha, eu pelo menos, eu acredito que o Bruno também, eu sou aluno do Bruno, e então eu vi que ele também trabalha uma linha muito científica. A gente busca trabalhar a hipnoterapia de uma forma científica, trazendo evidências para dentro do nosso consultório, para dentro dos nossos atendimentos. Então eu não vou aqui viajar em crença, nas minhas crenças, eu tenho minhas crenças, o Bruno tem as crenças dele, e eu não vou aqui viajar também nas minhas crenças, trazendo as minhas crenças para o meu paciente, e eu também não vou embarcar na crença dele, trazendo para mim. Eu vou respeitar a crença dele e vou fazer o processo terapêutico, independente dele acreditar ou não. Né? Agora, no assunto que você, respondendo agora a sua pergunta, né? Existe sim muita gente que procura a gente para saber de vida passada. Eu quero só saber quem eu fui numa vida passada, porque eu tenho certeza absoluta que o meu problema, eu não consigo ganhar dinheiro porque foi um problema que eu tive na minha vida passada, eu quero saber o que aconteceu. Isso é muito comum, né? Então, assim, eu particularmente, esse tipo de trabalho, eu, Juliano, não faço. Por quê? Como eu falei, nós, né, eu e você, Bruno, falamos, o problema de trazer falsas memórias para a pessoa, você pode desenvolver traumas na pessoa, que às vezes a vida dela está tudo bem, está tudo maravilhoso, é só uma crença que ela tem de que ela não consegue ganhar dinheiro porque está na vida passada, e isso pode ser trabalhado de forma terapêutica. Mas a pessoa não quer fazer terapia, ela quer só fazer uma regressão para descobrir quem ela foi no passado. Então eu, particularmente, eu até prefiro não atender, né? Explico todo esse processo, trago a pessoa para conversar, explico tudo isso, e no final eu falo, olha, se você quiser fazer um atendimento terapêutico, pode até envolver a regressão ou não, dependendo do que a pessoa vai me trazer, aí a gente faz. Mas se for só para satisfazer uma curiosidade, tirar uma dúvida que às vezes ela acha que tem de que aconteceu numa vida passada, eu prefiro não fazer. A minha visão é que é uma inteira irresponsabilidade do terapeuta que vende um protocolo, um processo desse. Né? Sabendo que, por mais ignorante que seja o terapeuta, qualquer curso que ele fez, até num curso online, se a pessoa fizer lá no YouTube, pegar no YouTube, baixar vídeo, ele vai ver que a criação de falsas memórias, em todo tipo de curso que você acessar, você vai ouvir falar sobre isso. Então é irresponsabilidade o terapeuta que vai vender um protocolo desse para simplesmente ganhar dinheiro e enganar as pessoas. Eu vi uma pessoa semana passada que eu fiquei indignado, eu gravei um vídeo sobre isso e foi onde eu quis realmente trazer essa live fazendo sobre regressão. Uma pessoa vendendo que a gente tinha um ET, um extraterrestre, que é um guru, uma espécie de guru, e você vai fazer uma regressão, um processo terapêutico para uma hipnose na pessoa, para a pessoa acessar esse ET guru e pegar as informações. Cara, eu fiquei assim completamente indignado quando eu vi esse anúncio, era um anúncio no Instagram. Eu até vi outros terapeutas comentando sobre isso, a irresponsabilidade de se publicar um tipo de coisa dessa. Eu fiquei tão indignado que eu nem salvei. Eu ia salvar para depois, né, compartilhar, mas eu não salvei. De tão indignado que eu fiquei, eu peguei e gravei um vídeo explicando esse tipo de coisa, e foi onde eu quis fazer essa live sobre a regressão, sobre a vida, regressão de vidas passadas, sobre a hipnoterapia, porque é uma irresponsabilidade o cara que vende um negócio desse, querendo, com o intuito de enganar as pessoas, sem prova de nada, sem comprovação de nada. A gente não tem nem evidência de que existe vida em outros planetas. Como é que eu vou provar para a pessoa que eu vou trazer um ET para poder falar com a pessoa? Gente,
Isso é um absurdo. Eu fiquei assim, completamente indignado com esse tipo de atitude dessa pessoa. Não sei se é um terapeuta ou se é só um irresponsável, alguém fazendo uma graça na internet para poder aparecer. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Procure realmente um terapeuta que tenha responsabilidade, que tenha uma boa base de estudo, de neurociência, de ciência, que busque trazer informações para o seu paciente da forma mais clara e objetiva possível para poder fazer a terapia, antes de qualquer coisa, antes de sair aí comprando qualquer processo terapêutico, porque às vezes você vai comprar lá um processo terapêutico desse, 30, 40, 50 reais que a pessoa está vendendo. Entendeu? Então, assim, relativamente é barato, não que o processo pela hipnoterapia seja um processo altamente caro, vai de acordo com cada pessoa. Se você for parar para comparar uma pessoa que às vezes faz uma psicoterapia de 10, 15, 20 anos, a hipnoterapia sai muito barato. Né? Que às vezes com 3, 4 sessões você consegue resolver o problema da pessoa. Ou ajudar a pessoa a resolver o próprio problema. Né? E infelizmente esse tipo de coisa acontece muito. A pessoa vende uma coisa que não existe. Infelizmente isso não existe. Mas infelizmente isso acontece bastante. É lamentável. A Adriane colocou aqui, não existe nenhum conselho de classe que regule isso na hipnose. Esse é o problema, Adriane. A hipnose ela ainda não é regulamentada no Brasil. E o próprio conselho de ética da sua própria profissão que regula a sua prática. Por exemplo, quem trabalha com psicologia, quem traz toda a questão da legislação e normas para a psicologia é o conselho de psicologia. Quem trabalha com odontologia é o conselho de odonto. Só que hipnoterapia, você pode ser um hipnoterapeuta sem ser psicólogo, sem ser odontólogo, entendeu? Esse é o problema. A questão, né? Espero que, Juliano, a hipnoterapia não fique tão vulgarizada como ficou o coach. Quando surgiu o coach, era a sétima maravilha do mundo. Todo mundo falava do coach. Até que começou a aparecer o quê? Os charlatões, gente querendo ganhar dinheiro em cima, vendendo coisas, né? A famosa corrupção. Corrupção, né? É ganhar vantagem indevida de qualquer natureza a fim de lucrar. Basicamente isso, né? Mas é isso. Então, o que é que a gente aconselha? Eu acho que tanto o Juliano, né? Juliano está aqui comigo porque a gente pensa da mesma maneira. Referência. Busque referência. Um bom hipnoterapeuta, ele tem um histórico. Ele tem um histórico, acredite. Ele tem um histórico. Pessoas já foram tratadas por ele. Pessoas vão indicar ele. Quando você chega para outro hipnólogo, pergunta esse cara. O hipnólogo ele não vai mentir para você, vai dizer, esse cara é bom. Confio nele e que vai dar certo. Confio nele que vai dar certo. Então, a questão da autoridade, a questão da indicação é muito importante. Então, procure pessoas de referência. Procure pessoas que estão fazendo isso, estão trabalhando na área. Procure depoimentos de pessoas que foram atendidas por esse hipnoterapeuta. O barato, gente, sai caro. É o que o Juliano falou, né? Tem gente que está vendendo aí tratamentos, a promoção, como se o problema da pessoa fosse negociado. Isso é um problema. Entendeu? Então, outra coisa que eu ia falar, Juliano, que eu acho que eu até esqueci o que eu ia falar, mas enfim, conclui teu raciocínio aí que eu vou acabar me lembrando. A Adriana até falou ali que ela é psicóloga, né? Existe, às vezes, até, Adriane, um preconceito muito grande por causa disso. Né? Existem psicólogos que não aceitam o hipnoterapeuta, que não aceitam a hipnose como uma ferramenta. Mas, na verdade, o conselho de psicologia, ele reconhece a hipnose como ferramenta. A hipnose é ferramenta. Hipnose não é terapia. Regressão não é terapia. São ferramentas que um terapeuta utiliza para poder fazer a terapia. Então, mas tem gente que vende hipnose como terapia, regressão como terapia, que são casos desses caras. E eu vi o Hipnose de Ouro ali falando que tem um espanhol, né, vendendo a questão do ET. Talvez até seja esse que eu vi, mas realmente eu não me lembro assim, o nome, o canal que era e tal, porque eu fiquei tão estarrecido com aquilo que o cara estava vendendo, que eu parei, gravei um vídeo explicando aquela situação,
porque eu achei tão absurdo e depois eu acabei perdendo, né? Porque por ser aqueles links patrocinados, é pessoa que eu não sigo, então eu acabei perdendo. Mas eu vi um outro absurdo recentemente, foi na mesma semana até, de uma pessoa prometendo cura para o autismo. Cara... Não, tem outra. Eu estava lendo, eu fui procurar isso. O autismo nem considerado doença não é. Como é que a pessoa vai procurar cura, gente? Tem outra que é pior do que essa. Tem outra que é pior do que essa. Reprogramação do DNA. A gente ri para não chorar com uma coisa dessa. Exatamente. Então, a base de toda hipnose clínica é psicologia. Você tem que manjar muito de psicologia, você tem que ler psicologia, comportamento, você tem que... Cara, então assim, aquela pessoa que faz só hipnose, existe pessoa assim, viu, Adriano, que só faz hipnose. Aprende hipnose clássica, mas essa pessoa não sabe fazer terapia. O problema é que essas pessoas que fazem um curso de hipnose clássica acham que sabem fazer terapia. E isso foi um dos motivos pelo qual Freud largou a hipnose. Porque ele dava sugestões diretas, e sugestões diretas não funcionam. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Se você vai fazer uma hipnose de entretenimento, se você vai para a rua e aprende hipnose clássica e coloca a pessoa no estado hipnótico e dá uma sugestão para ela esquecer o nome, funciona, ela esquece. Você dá uma sugestão para ela ficar gaga, ela começa a gaguejar, funciona. Mas, se você chegar para a pessoa e falar assim, agora seu hábito de fumar vai embora, seu vício vai embora, a depressão vai embora, agora a dor vai embora. Cara, não é assim que funciona. Quando a gente trabalha com terapia, a hipnose ela é apenas uma ferramenta potencializadora de processos, é um catalisador. Quem já estudou biologia sabe o que é uma enzima. A enzima ela tem um efeito catalisador, ou seja, ela serve para acelerar as reações químicas. Então, a ferramenta hipnose, ela acaba sendo como um catalisador. Ela pega aquele tratamento que vai funcionar, só que demoraria muito tempo, ela reduz esse prazo. Ela reduz. Então, por exemplo, 6 sessões, por exemplo, tem resultados fantásticos que talvez numa terapia convencional demorasse um pouco mais tempo, né? 1 ano, 2 anos, sei lá. Enfim, mas é isso que a gente está dizendo, né? Hipnose não é terapia e hipnose muito menos é uma profissão. Ela é uma técnica que pode ser utilizada por todos. Uma pessoa perguntou aqui, a hipnose não é só da psicologia? Não. Não existe nenhuma profissão que monopoliza a hipnose. Ela não é da psicologia, ela não é de profissão, não. Ela é uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer profissão que seja. E ela não é de uso exclusivo apenas da psicologia. Até porque a própria psicologia, eles nem ensinam no curso de graduação a fazer hipnose. E quando vai falar sobre os autores, né, os teóricos da hipnose, o máximo que fala é de Freud, que Freud largou a hipnose. Mas não fala sobre David Elman, não fala sobre Milton Erickson, não fala sobre... Charcot ainda fala, mas assim, os principais referências, James Tripp, então o pessoal acaba esquecendo, né, que mais? Gerald Ken, as principais referências da hipnose. Exatamente, hipnose é uma ferramenta. É uma ferramenta. E outra coisa a respeito das falsas memórias, é isso, né? É você trazer uma falsa ilusão para o cliente de que aquilo era verdadeiro. Então, eu chego para o cliente e digo o seguinte, olha, a gente vai fazer a regressão, você quer fazer uma regressão, você já está com a crença que você só vai solucionar esse problema com regressão. Mas eu tenho que dizer para você, aquela memória que vai vir, ela pode ser uma memória real, tá? Eu estou falando de uma regressão sem ser de vidas passadas. Aquela memória ela pode ser real, ou ela pode ser uma memória construída. Ela pode ser fruto da sua imaginação. Mas não importa isso para a terapia. O que importa é a gente ressignificar e no final do processo você vai estar dissociado daquela memória que te perturba, né? Aquela emoção que te perturba. Quando é de uma questão de vida passada, eu digo, ó, aquela memória ela pode não ser real. Mas para você é real, o que é importante é a gente ressignificar ela.
certo? Então, a gente não pode dizer, afirmar categoricamente que existe, né, a vida passada e que ela está aí e que se eu estou relatando é porque existe. Não. A maior parte dessas memórias de vidas passadas são vidas que a pessoa queria ter. Às vezes, conta história de filme, né? É sempre como reis, como rainhas, ou quando é uma situação ruim, é como escravo. Nunca é uma situação, né, como um trabalhador, intermediário. Não, é sempre uma coisa muito parecida com as coisas do filme, né? Ou como uma vida que eu queria ter demais, né? Ou como uma vida de uma pessoa que eu admiro. Sempre tem uma influência, né? Como o Juliano muito bem falou, a questão da televisão, né? Se o cara não tivesse em rede aberta, teria sido incriminado por uma coisa que nem fez. Exatamente. Imagina, eu vou colocar uma situação aqui. Imagina, você vai fazer uma regressão de vidas passadas numa pessoa por curiosidade. E vamos dizer que a pessoa tem um ótimo relacionamento com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas ela só tem curiosidade de fazer a vida passada. Aí você vai, faz a regressão, coloca ela numa vida passada, e de repente ela vê que numa vida passada o pai, ou a mãe, o irmão violentaram ela, mataram ela. E assim, muitas vezes a pessoa, o terapeuta, ele ainda consegue fazer um trabalho em cima disso. Mas imagina uma pessoa que, como você falou, só faz uma hipnose clássica, não tem conhecimento terapêutico, faz uma regressão dessa, ele não vai saber trabalhar, a pessoa vai sair dali com aquela memória de que aquilo é real, porque ele implantou essa falsa memória, ele não soube trabalhar isso. Imagina como vai ser a relação dessa pessoa depois com a família. Então, olha a responsabilidade que nós, como terapeutas, temos quando o cliente nos procura para fazer uma regressão. Eu não posso vender uma regressão para a pessoa. Além da falsa memória, né, que já é um problema por si só, a falsa memória, a gente pode ativar uma conexão neural que estava desligada há anos. Imagina que a pessoa já teve um problema e esse problema ele foi resolvido. Só que lá está guardada a sementinha do problema. Só que aquela conexão neural ela não está mais fortalecida. E por curiosidade, você quer fazer uma regressão só para saber e acaba sendo ativada aquela antiga conexão neural. Ela ficou fortalecida. Então, o processo terapêutico consiste em fortalecer as novas conexões e enfraquecer as antigas. Mas pode acontecer o contrário, por curiosidade, você pegar uma que já estava enfraquecida e fortalecer aquela conexão. Aí, em vez de a gente ter um efeito positivo, a gente tem um efeito negativo. Então, o pessoal chega muito na rua, Juliano, pedindo para passar por essa experiência. Eu quero voltar numa vida passada. Então, se você não souber sugestionar, você pode estar fazendo besteira, né? Então, geralmente, eu não faço, tá, vidas passadas. O que eu gosto de fazer é a ponto para o futuro. Por quê? Porque para o passado, cara, ela tem já as crenças dela de como seria algo do passado. Mas para o futuro, eu digo assim, olha, a partir de agora, né, tanto a regressão para o passado quanto a ponto para o futuro é apenas sugestões, como qualquer outra. Você pede para a pessoa fechar os olhos, pede para ela imaginar um túnel no tempo, e você pede para a pessoa... Aí depende do hipnólogo, né? Vai dar a contextualização da sua forma. Você imagina a pessoa entrando no túnel do tempo e quando você abrir os olhos, você vai estar em 2050. Se você não souber até sugestionar para o futuro, a pessoa pode pegar o fim do mundo. Né? Pode pegar a ponte para o fim do mundo. Então hoje é o dia que o mundo está acabando. Olha os meteoros, né? A pessoa não pode entrar em pânico ali. Então por isso que é importante a condução. Juliano muito sabiamente colocou que a eficiência de um processo terapêutico não está enquanto você sabe, mas está em como você conduz o processo. Porque é diferente. Tá ligado? Todo mundo já teve essa experiência. Eu tive um professor que o cara era muito fera. Ele tinha conteúdo para dar e vender, mas ele não sabia passar aquele conteúdo. Todo mundo já teve aquele professor que é assim, né? O professor sabe demais, mas ele dá uma aula e o cara não aprende nada. Ele sabe para ele. A mesma coisa ocorre com o terapeuta. O cara sabe muito, mas na hora que ele vai executar o processo terapêutico, ele não faz como deveria, né?
Então, o que é que pode acontecer? Você tem que saber conduzir hipnose à linguagem. Acima de tudo, hipnose é a linguagem, é a comunicação. Tá? Hipnose não é algo que você vai fazer na pessoa. Hipnose é comunicação. É você guiar o paciente pelo caminho correto. Né? Porque você pode guiar o paciente pelo meio da rua e ele pode, na mente dele, ser atropelado no meio da rua. Deu para entender como... é um poço que a gente cava que a gente nunca sabe o que vai encontrar. Então, se você vai guiando o paciente na sua imaginação pelo meio da rua, a mente dele pode criar um carro que vem e atropele ele. Se você estivesse guiando pela calçada, você já elimina os riscos. Deu para entender como a nossa mente é complexa. A gente nunca sabe o que a gente pode pegar. Então, a regressão é um poço que a gente sai cavando e que a gente nunca sabe o que vai encontrar, que tem ali. Entendeu? Pode encontrar só terra, maravilha, mas pode encontrar uma pedra desse tamanho aqui, que você não consegue arrancar. Entender as metáforas, né? Então, quando a gente faz a ponta do futuro, você diz assim, quando você abrir os olhos, a gente vai para 2050, o mundo ele vai estar perfeitamente normal, só que o nível tecnológico aumentou, as pessoas estão felizes, você me conta, tá vendo? Eu já sugestionei que vai estar normal, que vai estar feliz, porque se eu deixo muito aberto, ela pode criar qualquer cena na mente dela. Se ela assistir um filme do Apocalipse, ela pode imaginar aquela cena. Exatamente. Eu posso até fazer uma comparação, Juliano, quando a gente vai fazer a sugestão de alucinação, que o pessoal pede muito. Você participou do meu curso de Street Hipnose, você sabe o quanto eu falo de ética e o quanto que eu falo da linguagem. Se eu digo assim, a partir de agora você vai ver a pessoa que você mais ama. Aquela pessoa que mais ama pode ser um filho que morreu, pode ser um pai que morreu, pode ser qualquer pessoa que morreu. Então, em vez de você trazer uma experiência legal, você trouxe tristeza para a pessoa. Ela pode entrar até em aberração. A aberração foi um termo que foi descrito por Freud, que é quando a pessoa ela acessa aquela memória reprimida lá e a pessoa ela tem um ataque de pânico lá na hora, ou ela pode... Então, é muito importante saber o que se está fazendo. Mas quando você sabe o que está fazendo, meu amigo, a condução ela é perfeita. A condução ela é perfeita. E cabe aí a dica para quem está assistindo, tá? Se você quiser aprender hipnose, procure cursos, não fique só com videozinho na internet, aprendi hipnose clássica, vou para a rua, eu já sei fazer, grudar a mãozinha, eu vou começar a sair jogando sugestão. Não. Tanto a hipnose de entretenimento, quanto a terapêutica, ela tem o mesmo valor. Ela tem o mesmo valor. Não tem isso que é mais importante do que outra. Né, Juliano? Você concorda comigo? Plenamente. Plenamente. Porque existem cursos na internet que te dão uma base. Mas eles são os vídeos de YouTube, né? Que você consegue aprender. Só que assim, é uma coisa muito solta. Não tem um roteiro bonitinho que você vai aprender. Eu costumo sempre dizer para pessoas assim, quem quer aprender às vezes hipnose, mesmo que seja hipnose de entretenimento ou hipnose street, como você é um especialista, uma referência aí no Brasil inteiro com o street, né? Mesmo assim a pessoa tem que procurar um curso que dê uma capacitação para a pessoa entender como funciona tudo. Por quê? Como um vídeo no YouTube, por exemplo, ele não vai te falar abertamente, ou pelo menos especificamente, como lidar com uma abreação. Ele vai te falar que pode acontecer. Mas se você não souber realmente, de fato, como lidar com uma abreação, imagine que você está fazendo um street, a pessoa entra em abreação, que pode acontecer. Não sei se já aconteceu com você, mas eu já vi relatos, comigo também nunca aconteceu. Mas eu já vi pessoas falando que às vezes vai colar a mão, a pessoa cola a mão e tem uma reação só de colar a mão. Como é que você vai lidar com isso só assistindo o vídeo no YouTube? Exatamente. É importante você procure cursos sérios, professores que mostram ética. O Bruno, por exemplo, tem infinitos vídeos no Instagram, no YouTube, mostrando como ele hipnotiza. Vários vídeos mostrando a pessoa perdendo o nome, esquecendo o número e tal. E tudo de uma forma ética, bem feita, respeitando a pessoa. E foi um dos motivos que eu procurei o Bruno para fazer um curso com ele. É um professor fantástico de Street Hipnose. É um cara que ensina com muita ética, com muita sabedoria. O Bruno tem uma bagagem fantástica para passar para a gente como aluno. Então, assim,
foi uma experiência muito rica para mim, por exemplo, porque eu vim da hipnoterapia, mas a gente sempre fica travado na hora de fazer um street. Então, o Bruno ajuda muito a fazer esse destravamento, ensina a gente a ter um pouco mais de desinibição na hora de fazer um street, na hora de hipnotizar, e isso ajuda demais dentro da clínica. Ajuda muito. Quem é hipnoterapeuta e não fez um curso de street, faça, porque ajuda muito a gente se soltar, a gente se desprender, a gente ter mais segurança na hora de hipnotizar uma pessoa. Mas muito cuidado, procure, gente, cursos que realmente tragam conhecimento, busque o histórico da pessoa que vai te dar o curso, procure saber informações de outros alunos, como é que os alunos entendem, como é que os alunos recomendam esse professor. Então isso é muito importante. Então, além de eu ter visto os vídeos do Bruno, eu também tive contato com alunos dele, né, que me falaram maravilhas sobre o curso. Eu falei, cara, eu não tenho dúvida, eu vou fazer um curso com ele. E assim, foi fantástico, um divisor de águas. Eu aprendi muito. O Bruno é um professor assim, fantástico, tem uma linguagem muito clara, já de uma vivência como professor realmente, mas explica muito bem. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma ferramenta maravilhosa. A hipnose é fantástica, mudou a minha vida, mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente vai fazer, a forma com que a gente vai fazer uma hipnose na pessoa. Então, a gente tem que agir com muita responsabilidade. A gente não pode, de maneira alguma, vender para o nosso cliente aquilo que a gente aprende a gente vender alguma coisa diferente. Né? Então, agir com muita ética, com muito respeito aos nossos clientes, para a gente poder ter sucesso como hipnoterapeuta. Muito bom, Juliano. E assim, eu fui um dos pioneiros a fazer um curso de street hipnose. Se você colocar assim, curso de hipnose, cara, vai vir uma lista gigante de muitos cursos que existem aí. Hipnose clássica, hipnose clínica. Aí o pessoal gosta de seguir aquela onda do Érico Rocha, né? De colocar siglas. Hipnose explorar, extreme. O povo fica inventando esses... Né? E assim, minha vida toda eu fui professor. Minha vida toda assim, professor. Desde que eu me formei até hoje, são mais de 12 anos em sala de aula. Então a ética já tem que estar presente na minha prática. Eu não posso vender aquilo que eu não faço. E por observar, quando eu comecei a fazer street hipnose, eu assistia vários vídeos de caras que levavam a pessoa ao chão, arrastava a pessoa como um tapete, deixava a pessoa molenga com as costas curvadas, pegava demais na pessoa, tirava casquinha, fazia coisas desagradáveis, mordia a pessoa, furava com objetos perfurocortantes. Então, e você sabe que eu sou socorrista, então, quando eu via, cara, aquelas coisas, né, uma equimose por causa de uma contusão no street, quando eu via uma lesão contundente de uma bocada, porque o cara queria mostrar que a anestesia hipnótica funcionava, ele pedia para alguém morder. Então, quando eu via aquelas coisas, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou começar a fazer street hipnose, que eu acho interessante a modalidade, mas eu quero trazer uma abordagem totalmente ética, totalmente elegante. E eu falo para você, Juliano, a maior parte das pessoas que me procuram nos meus cursos são pessoas da terapia, porque conseguiram enxergar essa ética. E eu estou provando aqui, né? E eu quero que aquelas pessoas que passaram a partir de mim levem isso para frente, que dá sim para fazer hipnose de rua, com ética, com segurança, com elegância, trazendo a melhor experiência possível, e que se você identificar algum problema emocional, você não vai tratar nada. Você vai conduzir para quem? Para o terapeuta. Porque as pessoas estão sobre dores emocionais e isso não deve ser feito de forma expositiva. Isso tem que ser tratado clinicamente com anamnese. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, quanto mais aparecerem pessoas como eu estou fazendo, como essas pessoas que estão tendo contato comigo, né, que vai difundir a mesma ideia, trazendo de forma ética, isso é melhor para todo mundo. Porque a gente acaba com aquele mito da hipnose. Porque quando uma pessoa está na rua, ela está mais exposta do que o cara que está na clínica. Por exemplo, você que está na clínica, Juliano, você atende 1, 2, sei lá, 3, eu acredito que não seja mais de 4 pessoas num único dia. Eu acredito que não, né? Pois quando a gente está na rua, a gente hipnotiza 30
pessoas num dia, 40 pessoas num único dia. Então, cabe a nós uma responsabilidade muito grande em levar o nome da hipnose, porque é a partir de uma experiência de rua que o cara vai dizer assim, peraí, se hipnose é esse troço aqui, eu não quero nem passar numa terapia. Agora, quando ele tem uma experiência legal na rua, ele vai dizer, poxa, foi tão bacana, eu estava tão bloqueado para hipnose, se eu gostei de uma experiência dessa, imagina uma terapia, eu vou amar. Então, é uma importância muito grande, né? E para a gente fechar aqui, Juliano, eu queria só destacar alguns pontos, né, da questão da regressão que a gente tem que ter cuidado. Todo terapeuta deve ter cuidado de pedir para o seu paciente fazer um check-up, fazer uns exames. Por quê? Porque quando a gente trabalha com fortes emoções, tudo pode acontecer, com hipnose ou sem hipnose. Então, imagina se a pessoa é uma pessoa cardíaca, imagina se teu cliente tem ataques de epilepsia, imagina se teu cliente ele tem esquizofrenia. Então, assim, às vezes, a gente precisa de exames complementares para poder fazer algum tipo de atendimento. É a gente entender que tem que cuidar da pessoa fisicamente e mentalmente, né? Uma pessoa que é muito idoso, que está sob efeito de medicações, às vezes o idoso está tomando muitos medicamentos, né? Se é uma gestante. Então, tudo isso a gente tem que começar a analisar. Então, um bom hipnoterapeuta, ele vai tocar nesses pontos. Não é simplesmente fazer porque, eu acho mais cômodo e acabou-se. Tem alguma consideração a fazer aí, Juliano? E às vezes fazer por fazer só por causa disso aqui, ó. Infelizmente tem esse tipo de gente todo tipo, né? A corrupção. Respeitar as pessoas. A gente tende a achar que do dinheiro. Exato. A gente tende a achar que a corrupção é algo só dos políticos. Exatamente. Não, mas a corrupção está dentro do ser humano. Tá, com certeza. A questão é... O que está lá em cima é só reflexo do que está aqui embaixo. Entendeu? Então, nunca ganhe vantagem de vida de qualquer natureza em cima dos teus clientes. Porque, assim, a curto prazo, você pode até se dar bem, mas a longo prazo você não vai muito longe, não. E é por isso a importância de quê? De você manter tua autoridade e teu histórico positivo. É mais importante você ficar um pouco escondido da mídia e ter um histórico legal, onde todo mundo toca o teu nome e diz assim, cara, esse cara ali é referência. Então, o Juliano é referência, não é porque ele se diz que é referência, não. É porque as pessoas enxergam isso nele. Se as pessoas me dizem que eu sou referência, não é porque eu estou abrindo minha boca e dizendo, olha, eu sou... Como eu já vi caras aí, viu? Eu já vi caras que quando ele vai divulgar o trabalho dele, ele diz assim, aprenda com um especialista, aprenda com o cara que mais hipnotizou no planeta Terra, aprenda com o cara mais foda da galáxia. Meu curso é o mais completo, mas é porra nenhuma, cara. E sabe por quê? Porque aquele que ele não precisa provar para ninguém que é. Aquele que não ele sente a necessidade de uma aprovação social. Ele precisa estar contando fabulagem para cima e para baixo. Entendeu? É verdade. E só para complementar, tem uma coisa que você fala isso no seu curso, quando você aborda sobre street, a experiência da pessoa passando pelo street, ela tem que ser boa para a gente, como hipnotista, mas tem que ser legal para a pessoa também. Então não adianta você colocar a pessoa numa experiência vexatória para você se divertir, quem está em volta se divertir, mas a pessoa se sentir constrangida. Então tem que ser um caminho de mão dupla. Tem que ser legal para você, legal para as pessoas, mas tem que ser principalmente legal para quem está passando pela experiência. Isso dentro do processo terapêutico também é fundamental. Tem que ser útil, tem que ser legal para a pessoa que está sentada aqui na nossa cadeira, fazendo um processo terapêutico, ela tem que se sentir bem. É importante que ela se sinta bem quando ela sai de um processo terapêutico. Isso é fundamental. E a ética, o trabalho que a gente faz, buscando a seriedade, é fundamental para que isso aconteça. A gente ter a responsabilidade com a pessoa que está aqui. As pessoas que sentam com a gente para fazer um processo terapêutico estão sob nossa responsabilidade. Então é muito importante que a gente cuide da pessoa que está ali, tenha respeito por ela e haja com muita ética, com muita responsabilidade durante o atendimento.
E só para deixar claro, viu, gente, que a gente está trazendo aqui essas preocupações com a questão da regressão, né? Não para fazer medo a ninguém, mas é para, né, alertar que existem pontos positivos e negativos. Mas se você procura uma pessoa capacitada, cara, esses pontos negativos eles nem vão aparecer. Ou Não, se não. eventualmente aparecer, ele já sabe como conduzir. É isso que eu estou falando para você. Então, quando você trabalha com a regressão, é uma ferramenta fascinante para resolver problemas. Pra você ter ideia, eu anotei aqui 3 famosos que utilizaram a regressão nos seus tratamentos e tiveram resultados fantásticos. Primeira, a cantora Adele. Todo mundo conhece a Adele, né? O ator Murilo Benício também utilizou, não sei nem quem é. Ele fez a regressão para um tratamento de gagueira. E o ator muito conhecido Bruce Willis, ele também fez um tratamento de gagueira por regressão. Então, funciona? Funciona. Se a imagem que vem na mente da pessoa é real ou não, isso não importa. O que importa é que o terapeuta vai pegar esses elementos e vai fazer um tratamento a partir daquilo ali, certo? A gente só está orientando, né, que aquela memória pode ser falsa ou pode ser uma memória real. No caso de uma vida passada, aí a gente não tem de maneira nenhuma maneira de provar que aquela imagem é real. Mas também não importa, a gente trata da mesma forma, né? E para encerrar aqui, Juliano, eu queria fazer um alerta para o pessoal que escuta vídeos de regressão por podcast, no YouTube. Viralizou, Juliano. Tem um vídeo, né? Eu estou falando para vocês, mas eu não quero induzir para que vocês vá assistir, não. Mas se você ver esse vídeo, você já vai de orelha em pé, tá certo? Tem um vídeo no YouTube que tem um cara parecido com o Fábio Puentes, mas não é Fábio Puentes, não. Ele fala aquele portunhol, fala meio beridomido, ele fala naquela linguagem, né? Deite-se, feche os olhos, aquela coisa toda. Então, aquele vídeo do YouTube, ele vai te conduzir a uma hipnose. Ele vai pedir para você ficar relaxado, que você folgue suas roupas, que você feche os olhos, que você se concentre na sua respiração, e ele vai te guiando num processo de relaxamento, até que ele vai fazer com que você entre num túnel do tempo. Ele vai fazer uma indução hipnótica no áudio, né? Você vai estar de olhos fechados, com fone de ouvido, e ele vai te levar para uma regressão. E naquele vídeo, teoricamente, você vai ter autonomia de resolver o seu próprio problema emocional. É aí onde está o problema. Porque é um vídeo, e um vídeo é algo estático. Você não pode mudar o conteúdo do vídeo. Coisa que um terapeuta, ele vai saber conduzir por diversos caminhos que o vídeo não vai ter. Então, sempre que for fazer, né, você pode até escutar um áudio de hipnose para dormir, um áudio de hipnose para relaxar, aqueles sons de ASMR que relaxam o nosso corpo, a nossa mente. Você pode. Agora, não aconselho vocês escutarem áudio de regressão para terapia. Por quê? Porque hipnose, gente, hipnose por hipnose, ela não é terapia. Regressão por regressão, ela não é terapia. Imagina, o hipnoterapeuta ele estudou para conduzir o processo e ressignificar o problema. Só que você que está fazendo a auto-hipnose aí, sendo conduzido, você sabe o caminho para resolver o problema, você sabe de terapia, entendeu? Esse é o problema e o alerta que eu queria deixar para vocês, tá? Tá tendo uma grande quantidade de vídeos no YouTube de autoterapia, né? O cara diz assim, não quero pagar ao terapeuta, então vou escutar um áudio de autorregressão. Aí acaba ativando várias conexões que estavam apagadas lá atrás e depois o problema está pior. Tá certo? Então, essa era a observação que eu queria trazer para vocês. E aí, Juliano? Eu vou complementar também, Bruno, sobre a questão de, às vezes, nós como terapeutas também, né, induzir a própria regressão. Também não aconselho fazer. Porque, às vezes, você entra numa carga emocional tão grande que a gente também não vai saber trabalhar. Por mais que nós tenhamos experiência de tratamento, de atender uma pessoa que entra numa carga emocional grande, mas a gente está neutro, a gente está de fora, a gente consegue trabalhar aquilo. Agora, quando a gente realmente faz uma autoterapia que envolve regressão, não que você não deva fazer uma autoterapia,
mas evite fazer uma autoterapia que envolva regressão. Porque se você acessar, às vezes, um conteúdo emocional muito grande, pode dar problema. A gente pode não saber como lidar com aquela situação, mesmo tendo experiência. Já mesmo tendo experiência. Então fica um alerta aí, cuidado com esses áudios de hipnose, como o Bruno falou. Quem já é hipnoterapeuta, às vezes, ou está começando aí no caminho da hipnoterapia, não faça autorregressão. Quando você precisar fazer uma regressão, procure um hipnoterapeuta, amigo seu, que fez um curso com você, que você tenha confiança, e peça para que ele te atenda. Muitas vezes, até em alguns cursos, as pessoas, né, para treinar, atendem até gratuitamente. Então, faça essa procura. Se você está começando no mundo da hipnoterapia, procure um colega de turma ou um outro hipnoterapeuta para que ele possa te conduzir de uma forma neutra no processo de regressão, se for necessário utilizar a regressão. Muito bem. Essa palavra aí foi essencial no final. Se for necessário. Então, quando a gente não consegue achar causa, né, do problema de maneira nenhuma, de forma verbal, ele não deixa explícito qual é o problema, só... Escutou o tiro aí? Caramba, teve um susto aqui. Então, assim, nem toda situação exige uma regressão. Tem coisas que você resolve tranquilamente o problema do seu paciente, sem precisar voltar na causa do problema. Você fortalecer as conexões que já existem aqui e simplesmente desprezar as que estão lá, dependendo da situação, tá? Cada caso é um caso. Às vezes é mais vantajoso. Agora, quando você não tem a mínima noção, né, de qual é a origem emocional, você não sabe, né? Como, por exemplo, fibromialgia. Sente dores, faz um monte de exame, nunca dá nada, nunca dá nenhum problema. Entendeu? Teve uma vez que eu atendi um amigo meu, ele é um professor trabalha comigo, e ele chegou para mim, olha só. Ele chegou para mim e fez: Bruno, eu estou precisando de um tratamento. Eu digo: beleza. Aí eu fui fazer uma anamnese com ele. Ele disse que já estava indo para psicólogo, para psicoterapeuta, para os psicólogos da vida toda. Nenhum deles conseguia achar a origem do problema. E ele já tinha feito curso de psicanálise e tudo mais. E ele viu, e ele também tinha um curso de hipnose. Então ele me procurou e disse assim: Bruno, eu quero que você faça uma regressão. Ou seja, o cliente já chegou querendo fazer uma regressão. Por quê? Né? Resumindo a história, ele tinha perdido a mãe dele faleceu, e ele não conseguia se lembrar exatamente de nada do que aconteceu entre a morte da mãe dele até o estado atual. Ele não lembrava de nada. Do dia que a mãe morreu, ele não lembrava nem do funeral da mãe dele, nada. Não lembrava de nada. Então, eu conduzi ele através de uma regressão, aonde a gente achou a causa emocional que estava associada àquela amnésia que ele teve. Então, lembrando que ele tinha sintomas de síndrome do pânico. O pânico dele já estava tão avançado que ele tinha medo dos objetos. Ele tinha medo de uma cadeira, ele tinha medo de uma televisão, ele tinha medo dos objetos. Ele disse: Bruno, eu estou precisando de um tratamento, porque a psicologia não está me ajudando. Palavras dele, tá? Não a minha. A psicologia não está ajudando. Isso aqui não está me ajudando. Então eu preciso achar a causa disso daqui. Quando eu fiz a regressão com ele, a gente voltou alguns instantes antes do acontecimento da mãe dele. E o mais interessante que ele relatava é que ele estava se arrumando. Estava se arrumando para ir para uma festa. E eu perguntando, né, a situação todinha do contexto da cena, ele dizia assim: minha mãe está pedindo para mim não ir. E eu comecei a conversar com ele. Eu digo: e aí, você vai ou não vai? Ele fez: eu vou. Eu estou indo. Ele foi para a festa. Ou seja, ele desobedeceu a mãe. Quando ele chega na festa, a mãe ficou, segundo a cena que ele contou, tá? Lembrando que a cena tanto faz ser real, quanto ser criada por ele. A gente ressignifica. Na cena, ele disse que a mãe dele ficou tão aborrecida que teve um AVC. E, de fato, a mãe dele teve um AVC. E ela chegou a falecer. E ele recebeu uma ligação na própria festa de que a mãe tinha acabado de falecer. E ele chegou em casa, ainda pegou a situação terrível lá. E a partir daquele dia, ele teve uma amnésia.
a mente dele resolveu apagar. Por quê? Porque é uma dor que ele ia sentir e a mente disse, não, fica aqui, fica reprimida, fica escondida, porque você vai sofrer demais com isso. Então ele não lembrava. Aí, né, no processo terapêutico, eu conduzi ele, né, para que ele se despedisse da mãe, que a mãe aparecia na cena e que perdoava ele, dizendo que não tinha culpa, e ele se sentiu perdoado pela mãe. E, cara, foi uma coisa linda. E o mais interessante é que quando eu pensei que eu ia fazer a terapia na casa dele, né, ele me levou para uma igreja católica gigante. Eu disse, meu Deus, uma igreja católica, né, cheio de monge, cheio de padre lá. Aí a gente foi para uma sala e foi onde foi feita a terapia. E eu tenho acompanhado ele. E detalhe, cara, no momento da terapia, ele não queria se despedir da mãe. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma queria. Resultado, depois do processo terapêutico, a síndrome do pânico foi embora. Foi embora. Ele não teve mais medo dos objetos, até o estado atual de hoje, já vai fazer uns 8 meses, um ano, não lembro mais ou menos. E ele não teve mais, né? Eu tenho contato com ele, melhorou, só que ele continuou não aceitando a partida da mãe. Aí, pronto, agora você pega esse problema aqui, a não aceitação, e trabalha com o seu psicólogo. Então, veja que é um trabalho em conjunto, não é? Não é que um vai ser melhor do que o outro. Né? Tem situações, né? Poxa, ninguém conseguiu achar a causa do problema. A gente achou a causa do problema, ressignificou o problema pior que ele tinha, né? Que era o pânico de tudo, e agora ele trabalha a aceitação, né? A não aceitação da partida da mãe, com o luto com o psicólogo dele. Então, veja como a ferramenta regressão ela é importante. Ah, mas Bruno, você não tem certeza que aquela cena que ele contou é real? Não importa. O que importa é que ele não tem mais o pânico e que a cena foi ressignificada. Para ele foi real. Para ele foi real. Para ele foi real. E a gente tem que tratar como se fosse. Exatamente. Perfeito. Maravilhoso esse caso que você contou. E a gente realmente vivencia isso muito dentro do nosso consultório. Né? De pessoas que têm problemas, que buscam a vida inteira a encontrar o motivo por aquele problema. E quando você vai numa terapia, às vezes com 1h30, 2 horas, você consegue auxiliar a pessoa a resolver aquele problema de anos. Né? É claro que precisa de uma segunda sessão, de um reforço. Uma terapia é um complemento. Exato. A gente precisa ter a responsabilidade também com o nosso cliente. Como eu falei, né? O cliente está sob a nossa tutela ali. Então, a gente tem a responsabilidade, o respeito com a pessoa, e a gente tem que sempre buscar. Entrar em contato, ver como é que a pessoa está passando. Durante os primeiros dias, principalmente, a mente dá uma balançada. É claro que isso não é nada de anormal, é uma coisa normal de se acontecer, mas a gente procura ter um cuidado maior com a pessoa, principalmente nos primeiros dias. A gente vai mandando mensagem todo dia, como é que você está, como é que você passou. E aí depois, até na segunda sessão, terceira sessão, a gente até pode espaçar um pouco esses dias. Mas nos primeiros dias é muito importante esse contato. Já aconteceu comigo de atender uma pessoa e ela falou assim comigo, foi até engraçado. Mandei mensagem para ela no dia seguinte, né, da terapia. Ela falou: olha, Juliano, eu estou bem, mas eu estou tão bem que eu estou sentindo falta da dor que eu estava sentindo. Mas como assim você está sentindo falta da dor? Aí eu antecipei a sessão dele, isso foi a segunda sessão, ele ainda teria mais uma. Antecipei a sessão, conversei com ele, mas assim, isso porque foi logo no segundo dia. Então, para ele foi uma coisa assim, tão diferente, ele estava tão acostumado com aquela dor, e ele estava se sentindo tão bem, tão em êxtase. Ele falou: Juliano, eu estou muito bem, mas eu estou me sentindo estranho, porque estou sentindo falta daquela dor que eu estava sentindo. Falei: vamos fazer. Aí, acho que 3 dias depois da segunda sessão, eu fiz a terceira sessão dele, e realmente foi uma transformação que o cara teve. Uma transformação. Depois eu ainda fiz uma quarta só para reforço, e hoje você vê, cara, uma coisa que me emocionou demais foi com esse cara. Foi o primeiro cara que eu atendi numa hipnose clínica. E eu tenho contato com ele até hoje. No final do ano, agora, não me lembro agora se foi no Natal, se foi no Ano Novo. É um cara que tentou se matar duas ou 3 vezes no ano passado. Ficou desempregado na pandemia.
trabalha já como terapeuta, mas não conseguia precificar o trabalho dele, né? Então, assim, estava vivendo da ajuda dos outros, porque estava desempregado, mesmo sendo terapeuta, ele não sabia cobrar, então ele atendia as pessoas de graça, e às vezes a pessoa levava uma cesta básica para ele. Então. E hoje já está totalmente diferente, já cobra, já recuperou o emprego também, já está trabalhando, mas ele me mandou uma mensagem cantando, me desejando, agora eu não me lembro se foi Feliz Natal ou se foi Feliz Ano Novo. Ô Bruno, eu e o pessoal que está online, cara, eu chorei tanto, porque eu vi realmente uma transformação nesse cara. Eu vi realmente uma transformação. Um cara que estava assim, num desespero total, e de repente o cara não tinha significado para a vida dele mais. E de repente no final do ano ele te manda uma mensagem cantando, tipo assim, bom dia, os pássaros, não sei o que lá, uma música que ele inventou de brincadeira lá, e assim, uma coisa assim, como se fosse um dia bonito, um dia belo, uma vida maravilhosa, e aquilo me emocionou por completo. De você ver que realmente tem uma eficácia, um poder tão grande essa ferramenta que é a hipnose, e você fazer esse uso bem feito numa terapia, é fantástico, é emocionante, a gente se envolve com a história das pessoas. Muitas pessoas, a gente cria um vínculo de amizade, né, porque as pessoas confiam na gente. Né, elas nos procuram porque confiam na gente, no nosso trabalho. Então a gente acaba criando um vínculo de amizade. É claro que a gente tem que saber separar amizade de terapia, terapia de amizade. Mas são pessoas, são seres humanos. E a gente se comove com a dor das pessoas. E quando a gente vê que uma pessoa está assim, liberta da dor, é maravilhoso e faz assim, valer a pena cada pessoa que a gente traz para atender e cada pessoa que sai daqui agradecendo, falando que a vida dela foi transformada depois do processo terapêutico. Então, por isso a gente tem que agir com muita responsabilidade, não fazendo regressão por fazer, não atendendo só por atender, respeitar as pessoas, ter ética com as pessoas. Isso é fundamental, né? E eu só tenho a agradecer por essa ferramenta que entrou na minha vida e fazer esse trabalho, para mim, é fora de série. Fora de série. Perfeito, cara. Deixa eu só mandar um abraço aqui, tá? Tem uma professora que trabalha comigo, a Raíssa Cefarias. A Raíssa disse que ia entrar na live e cumpriu, viu? Raíssa, um abração para você, tá? Bem-vinda, Raíssa. E vamos fazer aquela hipnose que você está correndo, né? Ela sempre fica... Não, depois a gente faz. Você vai ver o quanto essa ferramenta é maravilhosa. Né? A Carolzinha já fez, tá só faltando... Porra mais não. Então, Juliano, eu só queria... Olha ela, bateu a palminha. Pergunta a Carol, como foi a experiência de Carol, certo? Com a hipnose. Carol, Juliano, é uma professora que trabalha comigo, que quando ela ouvia falar de hipnose, ela corria, né? Ela corria. Isso não existe, isso não funciona, isso aqui, Deus me livre, hipnose. Até que um dia ela se permitiu, né, ver eu fazendo a hipnose em outra professora. Ela fez, tá, Bruno, e a hipnose? Cadê? Já foi, é isso aqui, ó. Ela fala, então eu quero. Porque assim, na cabeça dela, a hipnose era algo tão surreal, tão de outro mundo, eu achava que ia manipular ela, que ela ia para outro planeta. A gente controla a mente. Né, controla a mente. Aí, Raicinha, aí, parabéns pela live. Vamos passar pela experiência, Raíssa. É uma das melhores experiências que você pode ter na sua vida. Né? Aí, o grande Sérgio está aí, ó, Sérgio Alves. Então, a gente já está no final da live, né? Mas para quem chegou agora no final, a live vai ficar salva lá no YouTube. E aconselho que você assista, porque assim, teve muito conteúdo de ouro aqui, falando sobre a regressão, né, pela hipnose, e a discussão a respeito da vida passada, né? Então, quem pegou só o finalzinho e não viu a discussão, assista, porque vale a pena, tá? A gente vai repetir aqui, mas não. Então, você tá vendo aí, ó? Juliana é tão requisitado, né, que o pessoal já tá pedindo para fazer live comigo. Ele trabalha comigo. O da tatu aí. Fazer sim. Show de bola. Ele é tatuador, trabalhou comigo. Cara bem bacana. Bem faz legal. Hipnose também? Vamos fazer sim. Ele faz. Não. Legal. Não. Ele é tatuador. Quero que ele aprenda até com você aí, ó. Hipnose para dor. Show. Não é uma referência nisso.
Aí o Anderson, né? Anderson tá aí, a Adriane, parabéns. Então, vocês que ficaram até agora, tá? Eu convido vocês, tá, para seguir a página desse cara aqui, Juliano. Ele também. Siga aqui, porque esse cara é top demais. E quem tiver interesse, tá? Quem tiver interesse de aprender hipnose de rua, de entretenimento, cara, não é um curso qualquer de hipnose clássica, tá? É um curso com mais de 20 horas. E assim, a gente tem um grupo de mentoria, os alunos sempre tá trocando ideias, eu estou dando consultoria para o pessoal, sempre pegando no pé do pessoal. E assim, você vai destravar. Você que é da clínica e não consegue fazer uma hipnose de entretenimento numa festa de família, com amigos, com pessoas, se você não consegue mostrar o poder dessa ferramenta da hipnose, né, você está perdendo a oportunidade de conquistar muitos clientes. Porque por onde você passa, o street que está em você, você faz uma experiência simples de hipnose, a pessoa vai ficar encantada e ela vai até te procurar por um processo terapêutico. Então, qualquer coisa, procura aí. E, Juliana, eu só queria agradecer, tá, pela honra de estar trocando essa ideia aqui com você, né, um bate-papo aberto aqui. E você sabe que eu estou fazendo uma sequência de lives e eu só estou chamando pessoas que são referências para mim, né, pessoas que compartilham daquilo que eu acredito. E quando eu vi sua live falando sobre esse tema, eu disse, cara, o Juliano ele tem que estar nessa live aí junto comigo. Então, cara, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo. E reiterando mais uma vez que o que a gente está fazendo aqui não é para a gente, é para vocês, trazer conhecimento para vocês que têm interesse nessa área. Porque se eu quisesse trocar ideia com o Juliano, eu tinha ligado para ele, eu tinha feito uma chamada de vídeo. E a gente ficava trocando ideias. Né? Então, com vocês. Então, eu quero deixar, Juliano, você fazer as considerações finais aí. Bom, para mim é também uma gratidão, né, imensa pelo seu convite. Você, para mim, é uma referência, né, nacional. E eu não estou fazendo média, você realmente é. Sou muito seu fã, acompanho os seus vídeos já há um bom tempo, antes de fazer o curso com você. E realmente tive a honra de ser seu aluno e ver o quanto você trabalha com ética, e traz muito conhecimento para a gente. Respeito às pessoas, que o nosso curso foi de street, para quem chegou depois. O Bruno é professor de street, para mim, uma referência, o melhor professor de street que tem. Sabe tudo, explica tudo muito bem detalhado, atua com muita ética, faz a hipnose de rua parecer algo tão sutil e tão delicado, com respeito à pessoa, com respeito à pessoa que está sendo hipnotizada, fazendo com que a pessoa passe por uma experiência que seja divertida para ela, não só para a gente, não só para quem está em volta. Então, assim, é uma honra estar aqui com você, dividindo essa live com você, como realmente uma referência para mim. Quer dizer, poxa, de ídolo para fã, estar aqui dividindo essa live com você, realmente é uma honra. Eu estou muito satisfeito, muito feliz pelo convite. E só tenho a agradecer realmente a todos que estiveram presentes, aqueles que passaram, saíram, depois retornaram, aqueles que estão aí desde o comecinho com a gente. Só tenho a agradecer pela presença, num domingão desse à noite, e vocês estarem acompanhando aí esse assunto, que realmente é um assunto muito interessante e deve ser levado realmente adiante. Vai ficar gravado no IGTV aqui, depois a gente vai passar para o YouTube também, o Bruno vai colocar no dele, eu vou colocar no meu canal também, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Então, Bruno, gratidão. Foi uma honra dividir essa live com você. Muito obrigado pelo convite mesmo. Muito obrigado pela sua sensibilidade em poder dividir isso com a gente. Com certeza, cara. Para quem tem curiosidade, tá, dos meus trabalhos, tem uma página que eu deixei aqui na descrição, ó, nos comentários, tem o nome Hipnoflow. Se você é da clínica, eu te convido a dar uma passadinha lá para você ver como é que eu trabalhei a hipnose de rua. Dá uma passadinha lá, vai valer a pena, né? A Mayra chegou agora. Mayra, ela tá em todas as lives, mas agora ela chegou no finalzinho. Deve ter chegado da igreja agora. Mayra, a live vai ficar salva, tá? E você vai poder acompanhar. Um abraço para a Mayra. Mayra, ela sempre tá aí dando sua presença aqui nas lives. Ó, beijão para você, viu, Mayra? E assim a gente vai, né, se despedindo aqui da galera. E, Juliana, eu sempre faço uma pose no final para a gente tirar um print.
Cada um tem sua pose, né? Então você faz uma pose aí, eu faço uma pose aqui, para a gente tirar aquele velho print para colocar na capa do nosso vídeo. Ó, Raicinha. Vamos lá, Raíssa. Você tira aí, depois me manda, porque o meu celular não está muito confiável. Não, eu tiro aqui, beleza? Então vamos lá, faz a posezinha. A minha é clássica, né? Minha clássica. É aquela clássica, né? Epa, peraí, que eu deixei um zoom aqui que eu fiquei com a cara do tamanho do. Peraí. Olha lá. Foi. Então, gente, um abraço para vocês. Um beijo do coração. Um abraço. E próxima live, tá? Vai ser sobre o poder da comunicação. Vou postar ela hoje, já dando spoiler para vocês. Com uma pessoa também altamente gabaritada sobre o assunto, o poder da comunicação. Se você deseja ter uma linguagem hipnótica, você precisa assistir essa live que vai ser terça-feira. E depois, Juliano, tem uma que eu tenho certeza que ninguém vai perder essa live. A gente vai falar sobre o orgasmo hipnótico. Opa, tô dentro. Vou participar com certeza. Então vamos lá. E assim, vai ser, ó, pimpa, né? Valeu, gente, um abraço, tá? Um abraço, gente. Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau.